Olá, amigos queridos. Cá estamos nós mais uma vez para realizarmos mais um encontro tão agradável, um encontro online da nossa querida Fake. Hoje nós vamos falar sobre uma máxima de Jesus, né? É um trecho do Evangelho onde Jesus coloca frases que são extremamente relevantes para nós. Bem, mas como sempre, como nós iniciamos todo e qualquer trabalho na Fake, vamos à nossa oração inicial. Nós pedimos que vocês respirem profundamente e que sensibilizem as suas mentes através da imagem de Jesus enquanto oramos. Pai de infinito amor, Pai de infinita misericórdia, infinita justiça, amado Mestre Jesus, nosso sempre divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos traz tanto amor, tantas informações necessárias para a nossa evolução. Amado irmão José, mentor da nossa querida Fake, que nos permite fazer e receber a caridade. Amadas falanges espirituais que sempre com tanto carinho trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus, em nome de Jesus, nós rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para abrirmos a nossa reunião de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então à máxima de hoje, que está em Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Quem é então o maior no reino dos céus? E chamando uma criancinha, Jesus colocou-a de pé no meio deles e disse: Amém vos digo, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se diminuir como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. E em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16, nós lemos o seguinte: Alguns levaram crianças para que Jesus tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E vendo isso, Jesus ficou muito zangado e disse: Deixem as crianças virem a mim. Não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não receber como criança o reino de Deus, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e abençoou-os, pondo a mão sobre elas. Então é uma imagem bonita. Enquanto nós lemos isto, essa passagem do Evangelho, nós imaginamos Jesus pegando as criancinhas, abençoando, abraçando. E quantas vezes nós sentimos falta desse abraço de Jesus. E quantas vezes durante a oração nós mentalizamos Jesus nos abraçando, e quanto isso é consolador, como nós conseguimos preencher o nosso coração de amor nesse abraço de Jesus. Mas é muito importante, para entendermos essa máxima, a gente verificar qual era a situação real, isto é, o que simbolizava a criança na época de Jesus.
com o povo hebreu. O que era essa criança? E aí nós vamos entender que, olhando um pouco o que nos diz os teólogos, o que nos dizem os historiadores de história antiga, exceção feita aos filhos homens primogênitos, as demais crianças do povo hebreu, elas eram desvalorizadas pelos adultos, sendo inclusive marginalizadas. E diante disso, os adultos eles não tinham um olhar de dignidade para as crianças. Jesus então aproveita a ocasião, a oportunidade e chama a atenção dessa sociedade para aquela situação discriminatória e nos mostra a importância das crianças junto a Deus. Para Deus, todos são importantes, independentemente de condição, de idade cronológica, de idade espiritual, de raça, de cor, independente, todos nós somos importantes para Deus, porque todos nós somos os seus filhos. Bem, e aí Jesus diz, o reino de Deus é das crianças e daqueles que se assemelham a elas. Então a gente se pergunta, e vale a pena fazer uma reflexão, quais são as qualidades que Jesus vê em especial nas crianças, quando ele convivia com elas? Qual era essa qualidade? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que olhar para a essência da criança. E ao fazermos isso, logo, nós pensamos na primeira qualidade que a criança tem, a humildade. Sim, porque a criança não se acha nem melhor, nem superior, nem pior que ninguém. E quando você observa uma criança, ela brinca, seja com o negro, seja com o branco, ela brinca com o gordo, com o magro, ela brinca com o rico, com o pobre, com o amarelo, com o chinês, com o japonês, enfim. Ela não discrimina ninguém. Por isso, ela é humilde. Ela não faz distinção entre uma pessoa e outra. E em Mateus, capítulo 18, versículo 4, nós lemos o seguinte: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E ali estava entre os discípulos uma criança humilde, tão humilde que Jesus fez citá-la como exemplo de humildade. Ela estava lá, sem ser considerada pelos adultos. E aí Jesus coloca ela no meio dos hebreus e diz: se vocês se assemelharem a essa criança, vocês serão o maior no reino dos céus. Então a humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus. E Pedro diz exatamente isto. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. Então nós já vemos que a humildade é extremamente importante para nós conquistarmos o reino de Deus. E quem são os humildes? Nós podemos dizer que os humildes são aqueles que são simples ao falar, são sinceros, são francos no agir, não fazem ostentação de saber, eles conhecem os seus limites, não fazem ostentação de santidade. Eles se conhecem, conhecem os seus vícios e conhecem também as suas virtudes. Eles suportam a injustiça e respeitam o homem não pelo que ele tem, mas pelo que eles são. Outro aspecto da humildade também é sermos humildes em dois aspectos, digamos assim. Nós devemos ser humildes com o próximo, com aquele que está à nossa volta, com o outro, com os homens, com a sociedade em geral, com as pessoas em geral.
Nós sabemos que nesse relacionamento com o outro, muitas vezes há relacionamentos que são interrompidos por falta de humildade. Então, é uma coisa assim, né? O ditado popular diz, quando um não quer, dois não brigam. Sim, quando na relação um, pelo menos, é humilde, abre mão de algumas coisas, é justo, né? Consegue ser altruísta, aquele, por exemplo, casamento, não se rompe. Mas um tem a humildade, tem a paciência de esperar que o outro reconheça os seus erros e que tente trabalhar as suas virtudes. Mas para isso a gente precisa de humildade e a gente precisa reconhecer também os nossos limites, né? Então isso na relação com o outro. E outro aspecto da humildade é no nosso relacionamento com Deus. Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito. E o humilde de espírito, o que é? Ele reconhece que ele carece de Deus, que ele tem carência do grande Pai. Ele sabe que ele não pode viver sem essa energia divina. Ele sabe que ele precisa sentir o amor de Jesus, a paz de Jesus em seu coração. Então é a nossa humildade diante daquilo que transcende, diante do plano espiritual superior, diante do nosso anjo da guarda, sermos humildes. Isso é muito importante para que a gente evolua todo dia. E foi um exemplo, né, de alguém cheio desse espírito de humildade, lá no tempo de Jesus, foi a história de um centurião romano que buscou a Jesus e disse, Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Esse centurião romano, imagine que os romanos se consideravam muito superiores ao povo hebreu, e ele era um centurião romano, mas ele vê Jesus e ele se torna humilde. E ele diz, Senhor, nesse momento ele se transforma no escravo de Jesus, no servo de Jesus. Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dizer uma só palavra e o meu servo será salvo. Ficará são, ficará com saúde. E essa frase é uma frase tão importante do Evangelho que todos nós que já frequentamos a Igreja Católica ou que continuamos frequentando, nós sabemos que num pedaço da missa, num trecho da missa, é dito, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Porque é uma postura de humildade diante daquilo que transcende. Então isso é necessário para nós nos sentirmos bem, para nós nos sentirmos mais leve, para nos sentirmos amparados por Deus. O reconhecimento de quem somos diante dele. Outro aspecto das crianças, que também é contrário a esses discípulos que queriam saber quem é o maior no reino de Deus, é que as crianças não são ambiciosas. Eles queriam saber quem então é maior. Agora, esses discípulos, eles estavam em volta de Jesus, eles andavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles aprendiam com o exemplo de vida de Jesus. E Jesus tinha uma vida simples. E o que ele ensinava era a arte de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Porém, alguns dos discípulos, eles estavam preocupados com promoção, com posição importante dentro do reino de Deus. Como é que vai ser isto? Eu preciso saber quem é o maior. E a pergunta que eles fazem demonstra mesmo que esses discípulos
que estavam seguindo Jesus, eles estavam com outros interesses e não pela evolução espiritual. E essa pergunta, né, ela também revela que a motivação de alguns estava completamente equivocada. Né? Bom, então a ambição é o sentimento que nós sabemos move milhões de corações. Mas a ambição muitas vezes torna uma pessoa muito infeliz, porque ela nunca se contenta com o que ela ganha, com o que ela vive. Ela está eternamente insatisfeita, sempre querendo mais e mais e mais e mais. Então a ambição é o sentimento que faz o homem esquecer que ele nada trouxe quando nasceu e ele nada vai levar desta vida quando ele morrer. Que lembra que ele precisa trabalhar o desapego material e se ligar à evolução espiritual. Mas muitas pessoas hoje ainda entendem muito mal essa situação toda. E aí é uma reflexão que a gente tem que fazer. Como é que eu estou em relação à minha ambição? Eu sou muito ambiciosa, eu sou pouco ambiciosa, como é que está isso na minha vida? É uma reflexão a fazer. Outra característica das crianças é que elas estão sempre abertas para receber o novo. Elas gostam muito de novidades, elas gostam muito de aprender, né? E elas fazem isso com naturalidade, sem medo. Né? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo do computador, nós que somos já da década de 40, 50, 60, que não nascemos com um computador na mão, com um laptop, a gente às vezes fica com medo de lidar com o computador. Ai, meu Deus, eu vou mexer em alguma tecla aqui, vai estragar tudo, vai apagar tudo. Então a gente aprende, mas aprende com muita cautela. A criança não, ela se entrega, ela vai para o novo, numa boa. Né? Então isso a gente deveria resgatar da nossa infância, voltar a ser essa criança que não tem medo do novo, que é um eterno aprendiz e que não se importa de errar também. Errou, vai em frente, né? Isso faz parte do aprendizado. Então, ser um eterno aprendiz, também isso é muito bom. Isso agrada a Deus. E outro aspecto da criança é que a criança é importante. O que é importante para ela? É o agora. A criança vive o agora. Talvez pela sua pouca idade, ela não tem muito que falar do passado. E o futuro também não interessa. Ela vive o agora. E isso tanto é verdade que se você fizer uma experiência, uma criança diz assim, eu quero um sorvete. Você fala assim, olha, agora eu só tenho dinheiro para comprar um sorvete para você. Mas se você esperar até amanhã eu vou ter dinheiro para comprar 2, 3. Ela fala, não, eu quero agora, um. Então ela quer viver o agora. Não importa o que vai acontecer amanhã, agora ela quer viver com intensidade e focada nisso que ela está fazendo. E nós adultos, meu Deus, que dificuldade para a gente estar no aqui e agora, para a gente estar no presente no presente. Vários cursos de meditação, nunca se falou tanto em meditação, nunca se falou tanto em estar no aqui e agora. E a gente com tanta dificuldade, né, tentando estar, pensando no passado, atenta ao futuro, e um futuro que nós achamos que não vai ser bom. E o quanto isso traz um estresse, quanto isso traz ansiedade, exatamente porque nós não somos como crianças de estar aqui e agora. Então Jesus ressalta isso também. Né? Atenção. Vamos então verificar como nós estamos em relação à ansiedade, ao estresse, porque isso nos adoece. Vamos tentar focar, vamos estar aqui e agora.
E Jesus sabiamente, no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte para nós: para a gente não se inquietar com o amanhã. A cada dia basta o seu mal. Olha só, não vos inquieteis pelo amanhã. A cada dia basta o seu mal. Mas é tanta dificuldade que a gente tem de entender isso. E mais do que entender, praticar. Então, isso também a gente tem que olhar para nós e ver como é que nós estamos em relação a isso. Portanto, para nós entrarmos no reino de Deus, nós teremos que realizar uma conversão. Nós temos que converter esse homem velho que nós somos num homem novo, né? Fazendo todas as modificações que nós precisamos fazer para ganhar o reino de Deus, né? Para isso, então, o que a gente tem que fazer? Buscar a conquista das nossas virtudes, combater as nossas más qualidades, né? Precisamos viver exercitando o quê? A caridade, a fraternidade, o amor. Sim, sempre trabalhando a arte, o desenvolvimento da arte de amar. E é de essencial importância também a gente se despir de toda e qualquer malícia. A malícia chega até o nosso coração depois de adulto. E ela às vezes faz muito mal, porque nós interpretamos um fato de acordo com a nossa malícia. E nem sempre isso é real. Então é bom a gente se despir dessa malícia e de alguns outros defeitos que os adultos têm, para então a gente se transformar naquilo que Jesus pediu. A gente se transformar numa criança, ter a qualidade dessa criança, ter humildade, não ter ambição, trabalhar o aqui e agora. E nós temos um exemplo de conversão muito interessante no Evangelho. Zaqueu, que era o chefe dos coletores de impostos dos judeus. Então ele colhia impostos dos judeus e entregava aos romanos. Logo, Zaqueu não era muito bem visto pelo povo hebreu, porque era ele que ia lá e cobrava os impostos. Mas Zaqueu, ele era um homem baixinho e ele estava muito curioso por conhecer Jesus. Ele já estava muito mexido, sensibilizado com o que ele ouvia falar de Jesus. E ele viu Jesus chegando, ele subiu numa árvore e ficou olhando para Jesus. E Jesus vê aquele homem em cima da árvore e diz: Zaqueu, desce que eu vou à tua casa para fazer uma refeição contigo. Os discípulos que estavam em volta e o povo, todo mundo achou aquilo esquisitíssimo. Como um homem tão mal visto como Zaqueu, Jesus ia fazer refeição com ele na casa dele. Mas Jesus foi. E depois, durante o banquete, Zaqueu disse a Jesus o seguinte: metade de tudo que eu possuo em riqueza, eu darei aos pobres. E todo aquele que eu explorei indevidamente, eu multiplicarei por 4 e devolverei para ele. E aí Jesus disse: esta noite um homem foi salvo. Houve uma conversão. Este homem mudou naquele instante com a visita de Jesus, com as palavras de Jesus. Isso é uma conversão imediata, né? Como a demonstração de humildade do centurião. Outra conversão belíssima que foi vivenciada na época de Jesus foi a conversão de Maria de Magdala. Maria de Magdala deixou a sua vida totalmente inadequada, totalmente desregrada,
quando ela conheceu Jesus, num momento de muito desespero, de muita angústia, Jesus, conversando com ela, fez jorrar o seu amor incondicional sobre ela e ela se converteu. E ela mudou completamente a sua vida. E foi ela que acompanhou Maria o tempo todo ao lado de Jesus durante a sua via crucis, durante a sua crucificação. E ela era uma figura tão importante para Jesus que Jesus diz: Maria de Magdala, você foi salva pelo amor. E ele aparece a Magdala, a Maria de Magdala, a Madalena, depois que ele desencarnou, é a ela que ele aparece pela primeira vez e diz: vai e diga aos meus discípulos que eu estou vivo. Foi a ela. Então foi uma conversão também intensa e maravilhosa, Maria de Magdala, né? Então nós devemos trabalhar essa conversão nossa, né? Isto é para isso que Deus está nos convidando. Para quê? Para ter um relacionamento honesto, sem barreiras, né? Ter um relacionamento livre de orgulho, de cobiça, de ambição e desprendimento mesmo do afeto, da ligação que a gente tem, do amor que temos pelas coisas materiais. Mas sermos humildes de coração, né? Conhecendo que a gente é totalmente ignorante e muito desamparado se nós estivermos sem Deus, sem essa ligação, né? Assim, diz o Evangelho, todo aquele que, portanto, se humilhar, aquele que tem a maior medida de humildade, de resignação, de paciência, de mansidão, esse será o maior no reino de Deus. Isto é, quem descansar tranquilo, né, satisfeito com o lugar onde Deus lhe colocou e que recebe humildemente as instruções divinas, que segue humildemente as leis divinas que, segundo o Livro dos Espíritos, estão na nossa consciência. Embora muitas vezes nós seguimos essas leis divinas contrariando o nosso ego, que quer diferente. Mas aí entre os 3 verbos que nós sempre fazemos comentário deles. O ego diz: eu quero, eu desejo. A semente divina aqui dentro de mim diz: eu posso, eu tenho poder. E o dever, que é alicerçado no Evangelho de Jesus, diz: eu devo ou eu não devo. Então, eu quero, ok? Eu posso, mas eu devo, não, eu não devo. Então eu não faço. Porque em primeiro lugar está eu ser fiel às leis divinas. Eu ser fiel ao meu dever. Bom, e para nós finalizarmos aqui o nosso encontro, vai uma reflexão. Como é que eu estou no meu processo de conseguir me converter numa criança, fazendo nascer o homem novo e morrer o homem velho? Como é que eu estou nesse processo de transformação, de autorreforma? Vale a pena a gente pensar nisso, mas sem esquecer que Jesus amorosamente nos disse: do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. E pela misericórdia de Deus, nós já nos sentimos ovelhas do rebanho de Jesus. Graças a Deus. E agora então, meus irmãos, vamos nos concentrar para a nossa oração de encerramento. Pai amoroso, Pai de tanta misericórdia, de tanta alegria e justiça, amado Mestre Jesus, nosso divino amigo, nosso divino conselheiro, amado irmão Ramatiz, que tanto amor nos traz da casa do grande coração, amado irmão José, mentor da nossa querida filha,
amadas falanges espirituais, que sempre tão carinhosas trabalham junto a nós. Juntos louvando a Deus, nós agradecemos por tudo que estamos recebendo, pelos bons fluidos que estão sendo jorrados sobre nós. Agradecemos por essa oportunidade de trabalharmos as palavras de Jesus, de trabalharmos essa conversão pedida por Jesus de nos tornarmos crianças. Agradecemos por tudo isso, Senhor, e rogamos que esses bons fluidos se espalhem por toda a nossa cidade, que tanto necessita, pelo nosso país, por todo o planeta Terra e seu orbe, de forma que cada irmão, encarnado ou desencarnado, possa se sentir amado, protegido e iluminado. E assim felizes pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, encerramos então a nossa reunião de hoje e eu sou muito grata pela paciência de vocês, pela atenção de vocês e muito feliz esperando o nosso próximo encontro. Que a paz e o amor de Jesus seja sempre em nossos corações.